Bom dia, amada Igreja Batista no Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco nesse canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Esta é a nossa oração. Se estes vídeos têm sido proveitosos para a sua vida, nós temos trazido aqui os ensinos de Jesus, que chamamos ensinos para a vida, que você então possa estendê-los a outros, que você possa divulgar esse nosso canal, possa convidar mais pessoas a participarem. O nosso desejo aqui é que a palavra de Deus alcance mais vidas, alcance mais pessoas, e por isso que estamos aqui, para trazer o ensino da palavra de Deus. E o ensino de Jesus que seja relevante para os nossos dias. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa proposta aqui, e por isso estamos aqui ao longo de mais de 2 anos. Já estamos num outro momento da pandemia, embora os números tenham aumentado e tenhamos que tomar os cuidados, já temos o tratamento adequado para a pandemia, que é a vacinação. Ainda estamos vivenciando algumas situações que temos que nos cuidar, e temos já nos reunido em nossa igreja, mas este canal está aqui para que você possa usufruir no momento que quiser, nesse momento agora em que estamos juntos, e no momento que você quiser acessar o canal, ouvir as mensagens que temos gravado, para que esteja à sua disposição e também para que seja à disposição dos outros, se vocês julgarem relevante aquilo que temos trazido nesse canal. Hoje eu gostaria de trazer então mais um tema do ensino de Jesus, que está lá no Sermão da Montanha. Nós já vimos 3 aspectos com relação ao ensino de Jesus, a nova justiça que excede a justiça dos mestres da lei, dos escribas e dos fariseus. Como Jesus mesmo disse, ele não veio para revogar a lei, ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir. E praticarmos a justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus, ou seja, praticar a justiça é viver a vida de acordo com os padrões e a vida que Jesus nos ensina a vivermos quando estamos nele. Por isso chamamos ensinos para a vida. Poderíamos dizer que são ensinos que partem a partir da vida que Jesus nos dá através da sua salvação, do seu sacrifício por nós na cruz. E aí, então, temos sim os ensinos para a vida, para vivermos a justiça, ou seja, o padrão de vida que Deus deseja para toda a humanidade. Mas só alcançam aqueles que creem, que entregam a sua vida a Jesus. E esta mensagem do Sermão do Monte, embora ela seja extensiva a todas, ela foi dirigida aos discípulos de Jesus, aqueles que estavam ao seu redor, e ele estava mostrando a eles a justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus. Aí já abordamos 3 aspectos. Primeiramente, Jesus ensinou a respeito da lei não matarás, e nós já vimos. Jesus dimensionou, se aprofundou
dentro desta lei que eles muito bem conheciam, não matarás. E depois Jesus ensinou a respeito do adultério, que eles conheciam a lei que dizia não adulterarás, e Jesus dimensionou, se aprofundou nesta lei que eles já conheciam, mas ele mostrou que era algo muito mais além do que apenas a prática externa dessas leis. E a lei também com relação ao divórcio. Da mesma forma, nós vemos Jesus abordando e temos estes ensinos já trazidos nas semanas anteriores. Hoje nós vamos ver a respeito do quarto ensino que Jesus abordou, do quarto aspecto dos mandamentos que constavam nas leis e nos livros da lei de Moisés, que Deus determinou a todo o povo de Israel. Vamos ler então o capítulo 5 de Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo 33 até o versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aqui nós vemos Jesus se referindo a um mandamento que consta lá nos livros da lei, e que os judeus, os mestres da lei, os religiosos, os fariseus, conheciam muito bem. E é interessante nós vermos aqui sempre aquela expressão, mais uma vez nós lembramos aqui, que constam apenas nesse capítulo 5, com relação aos 6 aspectos da lei que Jesus está abordando. Então, ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. E aqui nós vemos Jesus falando a respeito do juramento. Ouvistes, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, nem cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Para isso, nós vamos recorrer a alguns aspectos que eu extraí aqui do comentário de William Barclay, que fala a respeito dessa questão histórica de como os judeus, como os mestres da lei, consideravam este mandamento com relação a juramento. Então, os mestres judeus, eles sempre tinham insistido na obrigação geral de sempre dizer a verdade. Os judeus eram ainda mais estritos naqueles casos em que a verdade da palavra tinha sido garantida mediante um juramento. Quer dizer, um juramento para firmar a verdade, um juramento para afirmar a palavra dita. E o que seria o juramento? O juramento é uma invocação pública, nós poderíamos dizer, uma declaração que firmamos ou diante de várias pessoas ou diante de alguém. Então, é uma promessa firmada, um pacto. Nós poderíamos até dizer que um sinônimo de juramento é aliança. É a aliança que é estabelecida com alguém diante de um compromisso
um compromisso firmado, e aí vinham os juramentos. E o que o Antigo Testamento nos mostra com relação aos juramentos? Nós vemos algumas passagens no Antigo Testamento que vocês podem examinar aí, as referências irão aparecer. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso está no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 7. Repetindo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este mandamento ele não proíbe de dizer más palavras ou usar uma linguagem forte, mas sim ele condena o homem que jura no nome de Deus ou promete algo pondo a Deus como testemunha. A outra passagem que se encontra no livro de Números, livro da lei de Números, capítulo 30, versículo 2, que diz assim: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. E nós vemos uma outra passagem que se encontra lá no livro de Deuteronômios. Nós vemos Deuteronômio capítulo 23, versículos 21 a 23. Diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requerirá de ti. Em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Repetindo, Deuteronômio capítulo 23, versos 21 a 23. Bom, então, nós vemos estas passagens que eram conhecidas dos mestres da lei, dos fariseus, dos judeus, e ocorriam duas coisas com relação ao uso do nome de Deus. Diante destes mandamentos, destas recomendações, eles então se utilizaram de dois artifícios. Primeiro, eles denominavam o que era um juramento fútil. Então, quer dizer, jurar ou exigir juramento quando não era necessário julgamento algum. Então, tinha chegado a ser costume para qualquer deles dizer assim: eu juro por sua vida, ou juro por minha cabeça, ou jamais seja feliz Israel se algo não acontecesse. Os rabinos tinham estabelecido que usar qualquer classe de juramento em declarações corriqueiras, tais como esta árvore é uma oliveira, não somente era incorreto, mas sim devia ser considerado pecaminoso. Eles diziam: o se de um homem justo sempre é um se, e o não é não. Então, eles se referiam a não usar o nome de Deus de forma fútil, de forma frívola, para qualquer palavra que fosse proferida, para atestar que era verdade, ou para qualquer juramento. E outro costume dos judeus, no tempo de Jesus, pode ser considerado muito mais grave. Consistia
em denominar juramento evasivo. Os judeus dividiam os juramentos em duas classes. Aqueles que obrigavam de maneira absoluta, então um julgamento que os obrigava de modo absoluto a cumprir aquele juramento. E os que eles só faziam de maneira relativa, ou seja, qualquer julgamento que contiver o nome de Deus obrigava as pessoas a um cumprimento absoluto, um juramento absoluto. E qualquer juramento que evitava o nome de Deus, então era um juramento que não criava uma obrigação absoluta. Então eram juramentos de obrigação relativa. Usando o nome de Deus, era obrigação absoluta. Agora, jurar pelo templo, ou jurar pelo altar, como nós vemos aqui no texto, ou jurar, então, pelos céus, ou jurar pela nossa cabeça, eram juramentos não absolutos, porque não envolviam o nome de Deus. Eram juramentos relativos. Então, nós vemos aqui que eles estavam se utilizando do texto bíblico, do ensino bíblico, de uma forma legalista, e eles estavam, então, preocupados em cumprir as prescrições da lei com relação aos juramentos, para não cometer o pecado de perjúrio. Eles estavam preocupados com o pecado de perjúrio. O que significa isso? Perjúrio é o ato de violar um juramento. Então, o perjúrio é você ter quebrado um juramento. E eles estavam preocupados em não cometer perjúrio. Então, aí eles criaram artifícios dentro da interpretação da lei para não cometer perjúrio. Se eles quisessem se referir a algo de um cumprimento absoluto, eles colocavam o nome de Deus. Agora, se eles quisessem se isentar do perjúrio e prometer alguma coisa que não necessariamente cometeriam perjúrio se de repente fosse quebrado aquele juramento, então eles juravam por coisas que eles julgavam relativas, que tinham um valor menor do que jurar pelo nome de Deus. Então, jurar pelos céus, jurar pela terra, jurar pelo altar, jurar pelo templo, jurar como falamos, pela cabeça, nossa cabeça, os cabelos da nossa cabeça, que provavelmente se referiam a alterar, talvez, a cor dos nossos cabelos ou a perda de cabelos. Hoje não temos que nos preocupar com esse juramento, porque não dá nem para jurarmos pela nossa cabeça, porque nós podemos jurar pelos nossos cabelos pretos que foram pintados. Ou nós podemos jurar pelos nossos cabelos que não caem, porque fazemos um implante capilar. Absurdos à parte, porque hoje já temos estes recursos, digamos assim. Naquele período, então, eles juravam e de forma relativa, de forma a relativizar o conteúdo da lei. Bom, traçados os aspectos históricos dos textos do Antigo Testamento e de como eles consideravam esses aspectos, eu gostaria de trazer um outro sentido que extraí do comentário aqui de Dietrich Bonhoeffer,
no seu livro O Discipulado, e que ele aborda dentro do seu comentário destes aspectos aqui. Ele diz o seguinte: então, o juramento, em primeiro lugar, ele era a prova de que existe a mentira no mundo. O próprio fato de existir o juramento é porque os homens poderiam estar sujeitos à mentira. Então, por isso se estabeleceu o aspecto do juramento, e Deus diz através, Moisés remete à ordenança de Deus: se você jurar para alguém, você vai estar preso a esse juramento e você vai ter que cumprir a tudo aquilo que você jurou, principalmente usando o nome de Deus. Nós sabemos também que dentro desta passagem, Jesus estava se referindo àquilo que eles conheciam. Ou seja, o que eles conheciam? Não dirás o nome do teu Deus em vão. Ou seja, não usarás o nome do teu Deus em vão. E eles julgavam que se não estivessem usando o nome de Deus nos juramentos, eles não estariam usando o nome de Deus em vão. Mas eles não estavam muito preocupados com o outro mandamento nesse sentido, que dizia: não darás falso testemunho, que é a violação dos nossos juramentos envolvendo não a Deus, mas envolvendo ao próximo, envolvendo ao outro. Eles estavam preocupados em não cometer o perjúrio, mas eles não estavam tão preocupados com as pessoas a quem eles estavam mentindo ou manipulando através dos seus juramentos. Aqui nós vemos, então, dentro do comentário de William Barclay, o seguinte: ele diz: a lei do Antigo Testamento recusa a mentira através do juramento. Jesus, porém, recusa a mentira pela proibição do juramento. O Antigo Testamento havia combatido a mentira com o juramento, mas a mentira tomou conta, se apossou do juramento, colocando a seu próprio serviço. Quer dizer, eles usavam o juramento a serviço da mentira, ao invés de a serviço da verdade. E Jesus desmascarou estas intenções, que mais uma vez nós vemos aqui, eles ficavam no externo do cumprimento da lei, mas eles não se preocupavam com as intenções que vinham do coração e que camuflavam aquilo que eles tinham abrigado no coração. Por isso, Jesus trouxe um novo mandamento aqui, não renegando a este mandamento, mas através de desmascarar este mecanismo e esse artifício que eles se utilizavam. Ao invés de Jesus, então, firmar a lei do juramento, ele diz assim, Jesus, ele atacou a mentira condenando os juramentos. Então, o Antigo Testamento havia combatido a mentira com o juramento, mas a mentira tomando conta do juramento, ela se colocou, o juramento se colocou a serviço da mentira. Com o próprio juramento, a mentira assegurou o seu direito de ser abrigada lá, sendo ocultada dentro do próprio juramento. Assim, Jesus, ele ataca a mentira dentro do seu esconderijo no juramento. E aí, Jesus traz um novo mandamento, de não jurar. Nós vemos aqui no texto: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente,
mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure também pela sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Você não tem controle sobre a sua vida, sobre a deterioração do seu próprio corpo, sobre os aspectos do envelhecimento. Sobre nada nós temos controle. Nós podemos cuidar da nossa saúde, podemos cuidar dos aspectos físicos, podemos, através disso, aumentar a nossa qualidade de vida, até o nosso tempo de vida, tendo uma vida saudável, mas nós não temos controle dessas variáveis. Então não adianta jurar por nada. O que Jesus estava querendo ensinar? Ele estava mostrando a falsidade que havia por trás dos juramentos deles, dos religiosos. Ele estava mostrando o legalismo, ele estava mostrando a religiosidade hipócrita. É interessante nós prestarmos atenção nisso. Jesus não veio trazer uma nova religião ou religiosidade. Jesus veio trazer um novo relacionamento para com Deus que está baseado no coração, no interior do nosso coração. Jesus nos ensinou e nos diz adiante que é do coração que vem os maus sentimentos, os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, as mentiras. É do nosso coração que vem. Jesus mostrou essa realidade. E ele mostrou para eles que quando eles juravam por outros aspectos para não cometer perjúrio, eles estavam também mentindo, cometendo perjúrio. Porque o Senhor é o Senhor dos céus. O Senhor é o Senhor do templo, e é o Senhor do altar, e é o Senhor de Jerusalém. O Senhor, Deus, é o Senhor de toda a terra e de todo o universo. Não podemos jurar por coisa alguma em que o Senhor Deus não esteja envolvido. Não podemos deixar Deus à parte das nossas conversas. Não podemos deixar Deus à parte dos nossos relacionamentos, porque Ele está envolvido em todos os aspectos da nossa vida. Não podemos ter um autocontrole da nossa saúde, da nossa vida e do nosso corpo, porque é nele que nós vivemos e nos movimentamos. Jesus é o centro da vida e é o centro da nossa vida. E por isso ele estava ensinando o que para eles? Mas adiante ele diz, seja a linguagem de vocês não dissimulada. Seja a linguagem de vocês não cheia de maquinações, de artifícios. Seja a linguagem de vocês não manipuladora. Mas ele diz assim, seja o seu sim, apenas sim. E seja o seu não, apenas não. O que passar disso vem do maligno. Jesus, mais adiante, diz lá no capítulo 8 do Evangelho de João, de que
ele condenando a hipocrisia dos religiosos, ele diz: vocês julgam que são filhos de Abraão, mas vocês têm por pai o diabo, porque ele é o pai da mentira. E ele mentiu desde o princípio. E o que nós julgamos, o que eles julgavam, mecanismos para não pecar contra Deus, era o próprio pecado contra Deus. Jesus nos diz lá no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nos versículos 18 a 20, que toda a autoridade lhe foi dada sobre o céu e a terra. E ele disse aos discípulos: vão, ensinem, passem o que eu estou ensinando a vocês, façam discípulos. E aí Jesus nos trouxe a preciosa promessa e a preciosa verdade. Eis que estou com vocês todos os dias, até o final, até a consumação dos tempos, dos séculos. Isso nos traz algumas implicações. Se Jesus está presente em todos os momentos na nossa vida, então não adianta nós disfarçarmos os nossos pensamentos e as nossas palavras. Não adianta nós tentarmos recorrer a artifícios de linguagem, mecanismos de linguagem, para encobrir as nossas verdadeiras intenções e as nossas palavras, porque Jesus, como nos disse, está presente até a consumação dos séculos. Isso implica que ele está diante de nós, não dá para nós escondermos nada de Deus, quando nós cremos na realidade de Deus. Outros homens, outras pessoas procuram afastar esta realidade de Deus, não crendo nele e vivendo uma vida do jeito que quer viver, excluindo a Deus da sua vida. Mas ele diz assim: nós que proferimos o nome de Deus, qualquer pessoa que crê em Deus, então ela está presa a estes aspectos aqui. O próprio fato de crer em Deus, apenas crer, e isso grande parte da humanidade crê em Deus. Hoje, dentro dos nossos dias, até não sei qual é a porcentagem disso, mas pessoas estão descrendo de Deus. E pessoas estão descrendo de Deus, talvez eles não estejam as pessoas se tornando ateias, não estejam os homens se tornando ateus, mas o que os homens têm se tornado cada vez mais é antirreligiosos. Porque eles percebem exatamente no padrão de vida do legalismo, da religiosidade, de um fundamentalismo extremado de se cumprir a vontade de Deus e se cumprir a palavra de Deus, eles percebem vários artifícios e vários mecanismos. Por quê? Porque nós não podemos prometer nada. Porque nós, pelas nossas condições, não temos capacidade em nós de cumprirmos nada. E o dizer sim, sim e não, não, é exatamente reconhecermos tanto as nossas virtudes como as nossas falhas. Não adianta nós querermos jurar a ferro e a fogo, de fazer as pessoas acreditarem no nosso caráter, nas nossas palavras, tentando trazer ênfase e tentando obrigar as pessoas, através das nossas palavras, a crerem em nós. Se não creem nem nas palavras de Deus, quanto mais vão crer nas nossas palavras?
E hoje, como está tudo relativo, nós estamos sofrendo as consequências. Os relacionamentos entre as pessoas, a própria credibilidade nas instituições sociais estão em queda por causa da mentira. Hoje damos risada das promessas dos políticos. Hoje damos risada das afirmações religiosas, porque caíram em descrença. Isso por causa de Deus? Não. Isso por causa de nós. Porque falamos uma coisa e vivemos outra. O apóstolo Paulo nos ensinou na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que nós fizermos na nossa vida, sejam as nossas ações, sejam as nossas palavras, nós estamos fazendo no nome de Jesus. Nós, os que cremos na palavra, os que cremos em Jesus. Então é muito melhor nós dizermos sim, sim, para o que se passa conosco. E nós dizermos não, não, para o que se passa conosco. Muitas vezes nós nos utilizamos das chamadas mentiras brancas, como alguns dizem, para negarmos a realidade das coisas que acontecem. Alguns até dizem assim: se os seus pecados não estiverem afetando os outros ao seu redor, então na realidade você não está cometendo um pecado social ou alguma coisa que venha comprometer as pessoas. Se você está fazendo algo que só compromete a você mesmo e isso não está afetando as pessoas, então é apenas um problema para ser resolvido seu com Deus. Não. Todas as coisas que acontecem conosco têm implicações diante de Deus. Se eu estou vivendo algum pecado que eu posso pensar, isso não está afetando aos outros, está afetando, porque nós temos mudanças no nosso jeito de ser. As pessoas percebem que algo acontece conosco, principalmente aqueles que estão perto de nós, com aqueles que nós convivemos, nossa família, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos amigos, percebem que às vezes há algo que não está correndo bem entre nós. Muitas vezes nós queremos manipular as pessoas pelas nossas palavras. E que perigo muito grande que Jesus mostrou para os religiosos. Quando usavam o nome de Jesus, e ele disse: se afastem de mim, porque eu não conheço vocês. E aí os religiosos diriam: mas Senhor, nós não fizemos no teu nome muitas coisas. E Jesus diz: vocês não praticam a minha palavra. Não adianta nós carregarmos o nome de Jesus e não seguirmos os ensinos de Jesus na nossa vida. Portanto, de que outra forma nós podemos também profanar o nome de Deus e cometer o nome de Deus? De dizer que Jesus é o nosso Senhor e Jesus é o nosso Salvador,
mas nós não estamos santificando o nome de Deus na nossa vida. Concluindo, o próprio William Barclay, ele conclui o seu pensamento dizendo que esta situação foi resolvida na cruz. Porque na cruz, Jesus expôs toda a realidade da nossa condição. Na cruz, Jesus sofreu pelas nossas enfermidades. Na cruz, Jesus sofreu pelas nossas iniquidades, pelas nossas perversidades. Na cruz, Jesus pagou o preço. E nós, diante disso, diante de Deus, nós só podemos confessar. O que significa confessar? Concordar com Deus. Homologar é o que significa esta palavra confessar. Quer dizer, confirmar apenas a realidade daquilo que acontece em nós. Nós não podemos e não devemos viver de forma mentirosa, tanto nas nossas palavras como no nosso interior. Nós não podemos dissimular, encobrir aquilo que acontece conosco. Nós podemos encobrir isso uma vida inteira para as pessoas, mas não diante de Deus. E dizer sim, sim, e não, não, é concordarmos com Deus a respeito das coisas que se passam em nós. É sermos verdadeiros. É sermos verdadeiros e honestos para com Deus e para com as pessoas. E aqueles que vivem desta forma têm um relacionamento verdadeiro com Deus e têm um relacionamento verdadeiro para com as pessoas. Não tratam as pessoas, porque o pecado do juramento envolvia nós estarmos enganando as pessoas, mentindo para elas, não somente para Deus. Então, quando o nosso dizer é sim, sim, não, não, nós estamos sendo verdadeiros para com Deus e estamos sendo fraternos para com as pessoas. Nós estamos preocupados em não ferir, em não enganar, em não manipular as pessoas com quem nós convivemos. Por isso que esse ensino é muito profundo. Ele vai muito além de jogo de palavras, ele vai muito além de hábitos, de jurarmos, juro por Deus, e da nossa linguagem. Ele vai muito além de nos ensinar, não use linguagem inapropriada. Ele diz, não minta para Deus, não minta para você, não minta para o seu próximo. Trate a Deus de forma verdadeira, com amor a Deus. Ore para Jesus e ore para Deus dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, assim na terra, entre as pessoas com quem nós convivemos, como nos céus. Como é o nosso relacionamento verdadeiro para contigo. Portanto, se mesmo alguém chegar adiante de nós e expuser algo que está acontecendo, que foi manifestado, seja verdadeiro. Não significa que ser cristão, ser discípulo de Jesus é não errar, é não pecar. Mas quando errar,
quando pecar, seja capaz de confessar isso diante de Deus. Concordar com Deus com a realidade que está acontecendo com você. Clamar pelo perdão e pela misericórdia de Deus. E da mesma forma, dizer para aquelas pessoas com quem nós convivemos, sim, é dessa forma que tem sido. Sim ou não, não é a realidade do que acontece. Seja o vosso dizer sim, sim, e não, não. Porque o que passar disso não vem de Deus, vem do maligno. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer porque por causa da cruz de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus, e não por causa dos nossos atos, não por causa das nossas ações e das nossas justificações ou da nossa autojustiça, nós podemos chamá-lo de Pai nosso, mas nós só podemos chamá-lo, ó Pai, de nosso Pai, por causa de Jesus Cristo e por causa da cruz de Cristo. Senhor, que nós possamos estar cobertos diante de tantas mentiras interiores, Pai. Ninguém escapa disso. Nós não estamos isentos disso. Pai, nós não podemos nos tornar legalistas, falsos religiosos, mas que nós possamos ser teus seguidores verdadeiros, que nós possamos seguir a Jesus em espírito, lá dentro do nosso interior, e o Senhor, pelo seu Espírito, nos sonda e nos verifica, e que possamos andar em verdade, na verdade que foi revelada na cruz de Jesus e que foi manifestada a nosso respeito. Pai, ajuda-nos a viver em espírito e em verdade. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a vivermos dentro deste caminho do sim que verdadeiramente é sim e do não que verdadeiramente é não. Pai, livra-nos do maligno, porque teu é o reino e a justiça e o poder e a glória, desde agora e para todo sempre. Amém. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todo o sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e todas, e até o próximo domingo, se Deus assim o desejar. Amém.